Pronto. Deixa eu só diminuir aqui. Bom, então, gente, a nossa primeira aula, né, foi a apresentação do plano de disciplina, como é que essa disciplina vai funcionar, e essa é a segunda aula que a gente vai falar especificamente sobre como proceder com relação à primeira atividade, tá? Então, lembrando, lá na primeira aula, eu falei para vocês que que essa disciplina era dividida entre 2 professores, né? Eu vou dar as primeiras 5 aulas e o professor Johnny vai finalizar. A parte das aulas presenciais vai ser só, se não me engano, começa final de outubro ou em novembro, né? A gente vai avisar essas aulas, as datas corretas lá no WhatsApp, certo? E aí comigo a gente vai fazer, nessa primeira parte da disciplina, se eu não me engano, 2 atividades, tá? Então, essa é com relação a como a gente vai proceder sobre a primeira atividade. Mas reforçando, então, o objetivo dessa disciplina, essa disciplina ela vem em conjunto com a disciplina que vocês acabaram de fazer, ou na verdade estão ainda terminando algumas pessoas por causa das aulas presenciais, que alguns grupos ainda vão participar, tá? E ela vem no mesmo sentido de tentar finalizar, né, a proposta de atividades investigativas que vocês vão aplicar para fazer a monografia, para a gente compreender se vocês realmente entenderam esse método e para aplicar ele de uma forma correta. A gente sabe que alguns alunos ainda estão tendo dificuldade para entender como é que a gente sai daquela proposta de aula tradicional para uma aula de realmente investigação, né? Então, eu vou ajudar vocês a entenderem melhor, para quem ainda está com dificuldade, o que significa transformar aquela nossa aula tradicional, mesmo que seja uma aula com experimentação, com aula prática, realmente dentro de uma perspectiva de investigação, né? Que esse aqui é o ponto principal de toda a construção desse curso, tá? Então, o objetivo aqui dessa disciplina é realmente ajudar na definição das atividades de investigação, que foi o exercício que a gente fez desde o começo do curso, né? Pegando vários eixos diferentes e tentando ver como é que a gente transforma aquele tema dentro da nossa aula, incorporando as atividades de investigação, né? A gente vai procurar aprimorar a proposta já que vocês querem aplicar no TCC, na monografia para alunos de vocês, dentro desse método de investigação, com a incorporação dessas atividades de investigação. Eu vou apresentar para vocês outras possibilidades e outros métodos, então a gente vai falar da possibilidade de gamificação, né, de algumas outras propostas que vocês podem fazer, que saem um pouco da necessidade de você ter muito equipamento, ou ter que comprar coisa para o aluno de você, para o seu aluno ter que desenvolver com relação à atividade investigativa, tá? E, de preferência, já ajudar, né, no melhoramento da aplicação das atividades de investigação. A gente sabe que a gente já está indo para o final do ano, né? E é até o meio do ano que vem que a gente precisa finalizar toda a nossa aplicação e nossa coleta de dados, tá? Então, eu vou ajudar vocês já a melhorar a proposta de vocês e também, né, nesse encaminhamento dentro já da sala de aula com a aplicação do que vocês querem fazer, tá? Então, assim, a gente vai começar pelo super básico, né? Reforçando o que a gente vem falando. Então, aqui eu fiz um resumo do que você precisa prestar atenção para você ter certeza que a sua proposta, o seu plano de ensino com relação à investigação tem que ter para realmente ser validado como uma proposta de investigação para o ensino de ciências, tá? Então, a gente tem aqui, basicamente, 5 perspectivas. A primeira e a segunda é o que realmente define, tá? Então, é a parte das perguntas investigativas. Então, você precisa ter essas perguntas investigativas. E aí eu vou explicar para vocês como é que vocês podem criar essas perguntas. Existem 2 possibilidades aqui, tá? As atividades práticas, que é realmente a parte do seu aluno investigar para solucionar, para responder aquela pergunta investigativa. E a gente tem outras coisas aqui que vai mais relacionada à construção realmente do desenvolvimento do processo do aluno, né? O que a gente quer com essa proposta. Então, é a parte do desenvolvimento de habilidades, a parte de integração de teoria e de prática e a autonomia e responsabilidade. Então, a gente vai olhar melhor cada um desses blocos e eu vou dar um exemplo
utilizando só um tema para vocês extrapolarem para o que vocês gostariam de fazer, tá? Então, começando com o primeiro bloco, a parte de perguntas investigativas. Então, na nossa proposta de investigação para o ensino de ciência, você precisa ter a principal pergunta, que é o que a gente já vem trabalhando em outras aulas, né? A parte da questão norteadora, o que eu quero que o meu aluno descubra, solucione, qual é a principal dúvida que o meu aluno tem sobre determinado tema. É a partir disso que eu vou desenvolver as minhas perguntas investigativas, tá? Então, os alunos, eles devem, a partir dessas perguntas investigativas, serem incentivados a também fazerem perguntas relevantes, né? Então, como é que eu sei que o meu aluno entendeu aquele tema e que eu fiz ele a partir de uma proposta de investigação? É quando eu consigo perceber que o meu aluno, ele também começa a fazer outras perguntas relevantes, tá? Porque ele vai, além de ele entender a minha pergunta, ele mesmo consegue fazer outras aproximações que ele tem dúvidas. E aí, então, eu consigo ver que eu consegui mexer, né, com o conhecimento que ele já tinha, tá? Esse aluno, ele também precisa ser capaz de buscar respostas de maneira lógica e estruturada, né? A gente sabe que quando a gente dá uma aula e faz uma pergunta, eventualmente surgem respostas que elas talvez não façam sentido ou tem muitas lacunas ali. Isso não tem um problema, né? Significa que o aluno está tentando responder de uma maneira lógica e a partir dessas perguntas, dessas respostas, se elas estão erradas ou incompletas, eu consigo melhorar o conhecimento do meu aluno porque eu sei onde é que está faltando alguma coisa ali para ele chegar naquela resposta, tá? E também eu consigo fazer com que o meu aluno teste algumas hipóteses, né? E isso tudo está relacionado com essa prática de desenvolver esse pensamento científico do meu aluno. Então, mesmo que o meu aluno ele me ofereça uma resposta errada ou que ele vá para o caminho errado, eu tenho que fazer e ajudar ele a entender que por que aquela linha está errada, né? E tentar fazer com que ele vá para uma linha mais cientificamente correta. Tá? Então, com relação à pergunta investigativa, como é que eu faço a escolha da minha pergunta investigativa? Como é que eu posso trabalhar essa primeira parte de pergunta investigativa? Eu posso fazer duas coisas completamente diferentes. Primeiro, eu posso jogar essa responsabilidade para mim, ou eu posso jogar essa responsabilidade para o meu aluno, tá? Então, ou eu posso, como professora, pegar um tema e eu escolho já uma ou várias perguntas e eu coloco para que os meus alunos procurem as respostas fazendo atividade de investigação, tá? Ou eu posso chegar simplesmente na sala de aula e falar assim, olha, o meu tema é esse. Quais são as perguntas de vocês com relação a esse tema? E a partir das perguntas que os próprios alunos fizeram, eles vão ter que também procurar as respostas também numa linha de atividade de investigação. Então, eu vou explicar para vocês aqui essas duas escolhas diferentes a partir de um tema único aqui como exemplo. Digamos que eu queira trabalhar o tema fogo, né? Inclusive, esse tema ele ficaria muito atual, por causa das queimadas, de toda essa situação que a gente está enfrentando no Brasil por causa dos incêndios, né? Mas eu não vou para essa linha mais ambiental, eu vou para uma linha muito simples, que é o fogo em si. O que é o fogo? Então, se eu escolho apresentar as perguntas para os meus alunos dentro desse tema, eu posso fazer uma seleção de perguntas aqui ou escolher só uma entre elas e jogar para minha turma. Então, gente, eu vou falar sobre o fogo. E aí eu jogo para os meus alunos. O que é necessário para que o fogo exista? E aí eu vou começar a coletar as respostas dos meus alunos, né? Ou também, por que o fogo apaga quando colocamos uma tampa sobre a chama, né? Mesma coisa, jogo para a turma, recebo as respostas. Todos os materiais podem pegar fogo da mesma forma? De novo, joguei a pergunta, recebi as respostas. Então, vejam que eu falei o tema e eu fiz as perguntas investigativas. Eu que fiz as propostas de investigação para os meus alunos, certo? Agora eu também posso chegar na sala e falar assim, gente, o tema é fogo, o que vocês têm de perguntas sobre isso? E aí você vai ter uma variedade absurda de perguntas, que a gente sabe que é aluno e, na verdade, todo mundo é curioso e acaba surgindo
diferentes tipos de perguntas. Então, aqui, eu selecionei duas que poderiam aparecer a partir dos alunos, né? Então, eu jogaria, gente, qual é a dúvida de vocês com relação a fogo? Simplesmente fogo. E aí eu poderia ter algum aluno falando assim, professora, por que o fogo é laranja? Né? Que todo mundo, ou a maioria das pessoas, quando a gente pede para caracterizar como é que é o fogo, a gente acaba encontrando, por exemplo, essa categorização do fogo como algo laranja, né? Ou também, por que a água apaga o fogo mais rápido, né? Então, eu teria aí duas perguntas. Então, a partir desse primeiro bloco, a gente tem as perguntas investigativas. Ou você oferece para os seus alunos, ou você descobre as perguntas que você vai trabalhar a partir dos seus alunos. Então, você pode fazer essas duas coisas, mas precisa ter pergunta investigativa, tá? Então, a gente sai agora da pergunta investigativa. A partir dessas perguntas, aí que eu começo a desenvolver as atividades práticas que vão ajudar nesse processo de investigação. Então, qual é o objetivo dessa atividade prática? E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: não é porque o nome é atividade prática que realmente precisa ser algo relacionado a laboratório, a uma experimentação, a algo caro de ser feito, tá? A gente pode desenvolver diferentes tipos de atividades práticas. E aí vai de acordo com o que você tem na sua escola, com a possibilidade dos seus alunos de trazer material para você, ou de você conseguir financiar alguma coisa, enfim. Sempre peguem todos os trabalhos que vocês fizerem e adequem à sua realidade, tá? Então, qual é o objetivo de você ter ou de você oferecer a atividade prática para o seu aluno para ele responder aquelas perguntas que foram feitas, tá? É envolver os alunos em algum tipo de experimento, pode ser laboratorial ou não, observação direta, tá? Você conseguir levar o seu aluno para ver um fenômeno já é uma parte prática. Ou ele coletar dados, esse coleta de dados de alunos pode ser ele fazendo questionamentos para outras pessoas, tá? Utilizar questionários, coisas que realmente não precisem de um custo muito alto, certo? Né? Para que esses alunos consigam explorar os fenômenos naturais, né? E eles consigam desenvolver algum tipo de resposta ou solução com relação à pergunta que ele está investigando. Então, como é que você faz isso, tá? Você pode fazer a mesma coisa que você fez no bloco anterior. Ou você, a partir da pergunta, você oferece para o seu aluno como é que ele vai fazer a atividade prática, ou você joga também essa responsabilidade para o aluno, né? Você joga para ele como é que ele acha que ele consegue descobrir se aquilo é verdade ou não, qual é o experimento que ele acha que ele precisa fazer. Então, você pode fazer essas duas coisas da mesma forma que você fez lá no primeiro bloco, que é quando você coleta as perguntas investigativas, tá? Então, aqui de novo, com relação às atividades práticas, utilizando o exemplo fogo. Então, a gente viu no bloco anterior que foi você, como professor, né, que ofereceu a pergunta. Então, a pergunta lá, um exemplo da escolhida que seria: o que é necessário para que o fogo exista? Você jogou isso para os seus alunos, tá? E você, além de jogar a pergunta para os alunos, você já fez a seleção das atividades práticas que o seu aluno vai desenvolver, tá? Então, você vai dar para ele formas de ele verificar como ocorre a produção de fogo a partir de diferentes elementos. Então, o que você poderia fazer? Uma coisa muito simples. Tema fogo, o que é necessário para existir fogo? Você leva ele num local seguro, né, num laboratório ao ar livre, já que é fogo, e você vai dar ali vários elementos que podem produzir fogo no dia a dia. O óbvio, o fósforo, né? O outro, o isqueiro. Uma coisa que seria um pouquinho mais complicada seriam aquelas duas pedras, né, para você conseguir fazer a faísca, dependendo de onde você consegue encontrar essas pedrinhas até no próprio ambiente, né? Ou se alguém tem realmente essas pedras, você também pode utilizar. E você tem aquela maneira um pouco mais demorada, que é que aparece em alguns documentários de sobrevivência, que é a fricção, né? A formação de fogo a partir de uma fricção com uma linha. Na verdade, eu acho que é uma linha mais encerada, e
um galho, né? E aí, se você, obviamente, não conseguir, seria interessante se você fosse fazer essa construção, você ofereceria todos esses elementos, mesmo que ele não conseguisse fazer fogo a partir desses elementos, pelo menos para ele tentar lá, para ele desenvolver uma noção de como que ele poderia fazer isso. Então, aqui eu só dei alguns exemplos. Tem aquele exemplo da lupa, né, que você coloca a lupa para o sol passar na lupa. Enfim, você pode fazer várias coisas com relação a isso. E se você não tem alguns desses elementos, você também pode colocar vídeos, né, de pessoas fazendo esse tipo de coisa para os alunos analisarem, tá? Então, aqui é uma proposta de atividade que você já foi com a atividade para ser desenvolvida, você vai levar todos os elementos para o seu aluno, para ele ver, e a partir disso, os alunos eles vão tentar fazer essa conexão. Por que que o fósforo, o isqueiro, duas pedras, né, a fricção no graveto, a lupa, por que que todas essas coisas diferentes conseguem, ao mesmo tempo, né, oferecer fogo, certo? E eu também posso ter a parte dos alunos, né? Então, a gente também falou lá nas perguntas investigativas que o seu aluno pode vir com a própria pergunta. Então, digamos que algum aluno falou por que que o fogo é laranja, né? E aí a gente agora tem que descobrir se realmente o fogo é laranja ou não, certo? E aí, com relação a uma possível atividade prática, né? Você poderia pedir para os alunos para eles descobrirem se, primeiro, todo fogo realmente é laranja? Não é, né? Eventualmente, ou com a sua própria ajuda, vocês chegariam na conclusão que, por exemplo, fogos de artifício, eles têm várias cores diferentes, né? E provavelmente existe algum elemento ali que vai dar essa coloração diferenciada, tá? Esse tipo de prática, ele pode ser feito em laboratório, de uma maneira relativamente fácil, com uma vela e algumas soluções ali. O problema, obviamente, vai ser se você tem a maior parte dessas soluções, mas é basicamente o seguinte, né? Se você tem uma vela e você tem, tipo, você coleta um pouquinho de sódio e você coloca em cima da chama, aquela chama vai continuar laranja. Se você coloca um pouquinho de potássio, você vai ter a cor violeta. E é justamente o que está explicado nessa imagem aí, tá? É um pouquinho complicado, né? Mas se você não tem essa parte de atividade prática específica que o seu aluno consiga fazer ao vivo, você pode utilizar vídeo para ele analisar, você pode pegar de todas aquelas perguntas que os seus alunos fizeram e escolher uma que você acha que é mais fácil de fazer. Então, toda essa seleção, né, ela tem que vir de você, tá? Porque o ideal realmente é que você consiga fazer com que o seu aluno investigue alguma coisa a partir de uma experimentação, de uma observação, que você coloque realmente seu aluno para trabalhar em cima daquela pergunta, tá? Para ele descobrir a resposta. Então, quando você soluciona o seu problema de pergunta investigativa, de qual vai ser a atividade prática, todo o resto fica muito facilitado. Então, a partir daí, quando você sai dessas duas primeiras questões, que realmente é o que está mexendo muito com os alunos, né? Como é que eu vou fazer essas modificações? Como é que eu sei que meu trabalho é de investigação? Se você passa pelo primeiro bloco e pelo segundo bloco, o resto já é consequência, tá? Então, com relação ao desenvolvimento de habilidades, tem que lembrar que o ensino por investigação, ele foca não apenas em transmitir informações, tá? Então, a gente não está pedindo aqui para vocês darem uma aula, ou uma aula melhor, ou uma aula maravilhosa. Dentro dessa sua aula, você precisa conseguir fazer com que o seu aluno tenha uma habilidade melhorada de pensamento crítico, de resolução de problema, de colaboração e até mesmo de melhoramento da forma como ele se comunica cientificamente. Então, você consegue perceber que o ensino por investigação, ele conseguiu fazer com que o seu aluno ele tenha mais domínio desses conceitos científicos e consiga argumentar melhor utilizando esses próprios conceitos, tá? Então, como é que você vai verificar isso? E essa parte desse bloco aqui, ela é fundamental para vocês fazerem a discussão do trabalho de vocês. Que quando vocês escreverem lá os resultados da sua pesquisa,
é a partir de alguma dessas respostas, dessas perguntas que estão aqui, que você consegue verificar se o seu trabalho foi validado ou não. Então, primeiro, independente de qualquer coisa, ao longo do desenvolvimento dessa proposta de vocês, sempre perguntem dos alunos e coletem as respostas de o que você está sentindo mais dificuldade. Então, pergunta para o seu aluno, porque isso vai ser importante para você colocar lá na sua monografia, né? Veja como é que ele avaliou, como é que ele chegou à conclusão da solução da pergunta, tá? Então, qual foi a linha de pensamento que ele teve? Vários alunos chegaram ao mesmo tempo, os alunos comunicaram entre si, eles utilizaram muito a internet, eles discutiram, dois grupos chegaram na mesma solução, mas um demorou mais que o outro. Então, vocês têm que fazer esse tipo de avaliação, porque isso é importante, tá? Você verifica a criatividade dos grupos ou de cada aluno, né? A gente sabe que a criatividade dos alunos vai variar muito, tem gente muito mais criativa do que outros, né? Por causa de trajetória de vida, de acessibilidade de informações, quais são as conexões que esses alunos fizeram. Então, se ele está falando de fogo, se ele chegou mais rápido, né, nessa conclusão de que o fogo ele tem cores diferentes, porque ele já viu fogo de artifício, ou porque ele viu muito filme, e em filme, sei lá, ele já viu fogo amarelo, azul, né? Qual é o grau de investimento, se você viu que todos os alunos ficaram mais participativos na sua aula, só porque você mudou um pouco a sua proposta, a animação dos alunos, o que eles gostaram, o que eles não gostaram, qual é a maior dificuldade, tudo isso vocês têm que fazer, vocês precisam fazer essas coletas, porque isso vai alimentar a discussão da monografia de vocês, tá? E também avaliar como é que eles se comunicam entre eles e com você com relação à forma científica, à forma conceitual. Eles estão usando os conceitos científicos, né? A forma com que ele está falando pode não ser científica, mas ela está correta, né? Então é muito interessante você fazer essa coleta, certo? E aí você também parte, a partir disso, dessas observações que você vai fazer, você parte para a verificação da integração da teoria com a prática, tá? Então, a investigação ela permite que os alunos conectem a teoria aprendida em sala de aula com a prática científica real, tá? O que facilita a compreensão dos conceitos abstratos. Eu acho que a gente já falou várias vezes em outras disciplinas que o maior problema de ensinar ciências, especialmente a linha mais dura, né, especialmente a física, é que a gente não consegue ver muita coisa da física a nível de átomo, de molécula, daquelas coisas mais complicadas, de movimentos. A gente não consegue ver isso muito claramente no nosso cotidiano. Então, a gente sabe o que acontece, a gente sabe que a gravidade acontece, né? Movimento retilíneo, moléculas, tudo aquilo, mas fica muito difícil da gente conectar com o nosso dia a dia, porque a própria construção da educação, ela acabou fazendo esse distanciamento. Só agora a gente está retomando essa ideia de pegar o que tem no nosso dia a dia, esses fenômenos naturais, e explicar realmente o que tem dentro, o que tem nesse fenômeno de científico, né? Então, eu dei um exemplo aqui nessa linha do tema de fogo, em que se a gente pega aquela primeira pergunta, né, o que é necessário para ter fogo, a gente sabe que um dos fenômenos naturais que a gente tem com relação a, por exemplo, raios, é que dependendo de onde ele cai, especialmente se cair numa árvore ou em alguns outros elementos, o resultado pode ser fogo, né? Então aqui a gente tem um exemplo, inclusive disso, né, um raio caindo numa árvore e essa árvore eventualmente vai pegar fogo, né? Então, isso já é uma forma de aproximar não só o fogo, né, como aquele fogo que a gente controla, o fogo da cozinha, da churrasqueira, mas o fogo natural, né? Então, é interessante que a gente traga essas conexões, que a gente melhora essa compreensão de teoria e de prática, fazendo com que o nosso aluno tenha uma compreensão realmente maior dos fenômenos naturais, né? Então, a gente ajuda a oferecer uma explicação científica para várias coisas relacionadas a só um tema, né? Então, eu posso falar de fogo como uma forma muito importante para o ser humano, especialmente relacionada à alimentação, mas eu posso falar no fogo, por exemplo,
dos incêndios naturais e não naturais, que é, novamente, uma coisa que está acontecendo de uma forma muito atual, né? Então, esse, por exemplo, o exemplo dessa figura, né, desse videozinho que está aparecendo aqui, é um exemplo de fogo natural, né? Aproximar, então, esses fenômenos do dia a dia com conteúdo científico e apresentar sempre mais informações, né? Sempre aumentar a nossa informação para o nosso aluno com relação a outras coisas relacionadas a ele. E, finalmente, a gente tem a parte da autonomia e responsabilidade, né? Então, a nossa metodologia, a nossa proposta aqui de investigação, ela incentiva os alunos a tomarem decisões sobre o processo de investigação. Então, o objetivo aqui é que a gente realmente ajude o nosso aluno a que ele solucione aquela pergunta, desenvolva uma resposta para aquele problema, mas que ele faça isso de uma forma mais autônoma possível, né? Com o mínimo de interferência nossa. A gente vai só moldando, ajudando. Se ele está indo para um caminho muito errado, a gente coloca ele de novo na linha, mas é permitir com que ele realmente procure se desenvolver, né? Com relação a essa ideia de como é que ele soluciona aquilo, como é que ele chega a uma resposta. Deixar com que ele seja completamente autônomo com relação àquilo, tá? E isso melhora muito o próprio processo de aprendizagem dele, né? E aí a gente passa a compreender melhor o aluno passa a compreender melhor com que ele consegue realmente ter um domínio do próprio conhecimento, então que ele não precisa ficar tão dependente de ter um professor na frente para procurar informações, tá? Ele pode ficar mais curioso com relação ao que acontece, ele vai desenvolver outras características que vão melhorar a ele ser uma pessoa mais crítica, né? E não só mais crítica, mas mais sagaz também, a encontrar soluções de forma mais rápida, tá? Então, como é que você faz isso? Você, como professor, durante o desenvolvimento da sua atividade, tá? Procura verificar o que os alunos conseguiram fazer completamente sozinhos, sem você, né? Verifica também o contrário. O que os alunos mais precisaram da sua ajuda? Qual foi a principal dúvida deles? Qual foi o principal problema? Aonde você teve que mais intervir, sabe? Isso ajuda na sua discussão. Obviamente, tentar deixar com que eles façam a maioria das coisas sozinho, né? É ele que vai investigar, você só vai colaborar, então você só vai mediar, ajudando, corrigindo, guiando, certo? Alguma dúvida com relação a isso? Não, né? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão colocando aí. Então, a partir dessa explicação que eu apresentei para vocês agora, eu vou falar especificamente da nossa atividade 1, tá? O que acontece, gente? Se vocês entrarem lá no nosso site oficial, lá no C10, existem 5 atividades programadas para essa disciplina, mais a avaliação presencial, né? Eu, pelo menos a minha parte da disciplina, eu não vou seguir essas atividades, pelo seguinte motivo. Nessa atividade 1, a proposta para vocês lá é que vocês voltem se eu não me engano, na primeira ou na segunda atividade que vocês fizeram na disciplina 2 de vocês, e que vocês observem o que vocês fizeram lá e refaçam aqui de uma outra forma, tá? Então, essa atividade, ela joga tudo que a gente já fez lá para o começo do curso, para vocês recuperarem algumas informações. Então, a gente decidiu, ou pelo menos eu decidi nessa disciplina aqui, para essa primeira atividade, que eu vou transformar essa atividade 1 em outra. Então, essa atividade 1, que está escrita aqui no portal, não é para vocês fazerem ela, certo? Porque ela não faz mais sentido, já que a gente já está numa situação muito mais avançada. Acho que todo mundo já escolheu o próprio tema, o próprio eixo que vai trabalhar. Então, eu quero que a gente foque nisso, porque senão vai atrasar, né, a própria construção ou do projeto de pesquisa ou já da própria implementação, porque essa atividade 1 realmente pede para a gente voltar
e refaça algumas coisas dentro dos 4 eixos, tá? Então, eu acho muito redundante, eu acho que é desnecessário, então a gente não vai fazer essa atividade 1 que está aqui. O que eu quero que vocês façam? Eu abri um formulário online e eu preciso que vocês preencham, tá? O prazo de entrega é até a próxima quarta, porque eu vou analisar para a nossa aula no próximo sábado, tá? É uma atividade que tem só 4 perguntas. Então, é só para você preencher lá. Primeiro, o seu nome, para eu saber que foi você que fez. O tema do seu projeto, e é tipo o tema em si. Fogo, biopirataria, moléculas, é esse tema. Qual ou quais, né, as principais perguntas de investigação, né? Então, qual é a pergunta que você vai estar fazendo, ou a que você vai estar trabalhando, ou a que você já está trabalhando com os seus alunos com relação ao seu tema lá de cima, certo? E também, o que você tem preparado, qual é a expectativa com relação às atividades de investigação, as atividades práticas. Então, o que os seus alunos vão fazer, né? Ou o que eles já proporam e vão fazer para responder aquelas perguntas lá de cima, tá? Se eventualmente você não tem nada disso ainda, escreve que não tem, não tem, não tem, tá? Só que eu acho um pouco preocupante porque a gente já está seguindo aí para o final, não só da construção da proposta em si, mas, se eu não me engano, a disciplina anterior já resolveu esse problema aqui de definição de tema, pelo menos de tema, certo? E aí eu vou mandar esse formulário agora, lá para vocês no WhatsApp. É só entrar e preencher. Só são realmente essas 4 perguntas, todas são obrigatórias. Se você não tem alguma coisa aqui, especialmente das 2 últimas perguntas, pode escrever, não sei ainda, estou pensando, tá bom? É isso, gente. Alguma dúvida? Não, olá. Eu tinha sim algumas dúvidas, Oi. mas com a sua explicação eu já compreendi e vou terminar de desenvolver o meu pré-projeto. Tá. Mais alguém? Não? Bom, gente. Então, se ninguém tem dúvida, logo quando essa gravação terminar e ela chegar para mim, eu vou subir então o vídeo, disponibilizar para todos os colegas, e aí logo em seguida eu já mando tudo, inclusive o formulário, tá bom? E aí a gente se vê então no nosso próximo encontro, no próximo sábado. Tá bom, gente? Então, obrigada para. Oi, Gláucia. Não, eu ia só fazer uma pergunta, professora. A minha linha de pesquisa é sobre os animais peçonhentos na comunidade onde eu trabalho, numa escola, né? Uhum. E lá eu tenho uma viúva negra e o índice de picada pela serpente, que é a cascavel, é o índice maior. Então, a minha investigação está nessa linha. Aí tinha algumas dúvidas a respeito de investigação, sobre as perguntas. Eu já anotei aqui que você explicou tudo direitinho, as minhas dúvidas já estão sanadas. Aí agora é só correr para concluir. Isso. Aí, desde já, Excelente. muito grata, porque eu Na... estava aqui, já estava aqui agoniada. Falei, Senhor, já está tão próximo, e agora? Eu vou Tem que. sentar, vou prestar atenção nessa aula direitinho, eu vou conseguir. É, tá? Você ainda não teve a aula presencial, ou já teve? Não, nossa aula presencial é agora dia 21. Pronto, ótimo. E aí lá, então, se eu não me engano, já é para vocês levarem o final, né? Pelo menos o projeto concreto, não é Sim, isso? sim. Que tem um. Mas Pronto, o meu já está encaminhado já tive orientação. ótimo, Aí só tinha algumas duvidazinhas, mas já está tranquilo já. ótimo, excelente. Tá Então bom? é isso, gente. Realmente tem que correr, porque a gente sabe que final do ano e começo do ano são as 2 piores datas para professor e para aluno também, né? Mas principalmente para professor, que é tudo mais corrido, tá? Então, qualquer coisa a gente vai se falando. Bom sábado para vocês. Obrigada pela presença de vocês aqui e até mais.